já que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, eu vou ler na versão NVI, tá bom? A versão é a NVI, e eu tenho a versão NVI e tenho a King James aqui, a King James 1611, tá bom? Então eu vou ler, nós vamos ler juntos na NVI. Mas antes de eu começar a passar para você a referência, eu quero dizer para você, quando Deus usa a frustração. Você se lembra que na semana passada você se levantou para ouvir diferente do que as circunstâncias dizem, ouvir como Jesus ouve e ver as circunstâncias de um modo diferente? Você lembra que na quarta-feira passada o Senhor liberou uma palavra profética para você? Você se lembra que na semana passada o Senhor Jesus te mandou não andar com desistente, que desistente não é para andar do teu lado? Amém? Aqueles que não desistem de ter as suas áreas da sua vida ressuscitada, como Jairo, creram na palavra de Jesus. Hoje, você vai vir comigo mergulhar em algo muito poderoso. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sempre dá um tiro no pé. Quando ele tenta nos frustrar. Quando ele tenta nos parar. Quando ele sussurra no seu ouvido e no meu ouvido. Porque no meu ele sussurra também, tá bom, amados? Não é só no seu, não. Não adiantou nada. Quem já escutou isso do diabo? E você pensou que era a sua cabeça. Mas foi o diabo que falou. Tenha certeza. Quem já escutou isso? Não adiantou nada. Não adiantou nada você orar, não adiantou nada jejuar, não adiantou nada ser fiel, não adiantou nada você semear, não adiantou nada você ter pagado esse preço esse tempo todo, não adiantou nada. Quantas vezes você olhou para a tua vida e se sentiu assim frustrado em determinadas áreas, que você não consegue romper? Eu não sei você, mas sou feita de barro. Eu não sei você, se você é feito de um material diferente, de um ouro, prata, pedras preciosas, eu não sou. Eu sou feita de barro. E eu me frustro, amados. E eu racho de vez em quando. E tem hora que eu penso, toda serelepe, estou ficando um vaso chiquerésimo nas mãos do oleiro. Aí ele pega, me leva à casa do oleiro e faz assim, não estou gostando do que está saindo daqui dentro do teu coração. Por fora pode até estar bonito, mas dentro do teu coração não está legal. Então deixa eu desfazer, te botar no lugar onde você precisa estar para eu te amassar, te jogar na roda e te lembrar que a tua estrutura é fraca e que o poder que está dentro de você é que realmente significa alguma coisa. Deixa eu fazer isso para você aprumar o coração, alinhar o coração, calibrar a tua visão de novo e se alinhar no propósito. Amém? Eu não sei você, mas às vezes tem fases da vida em que a gente perde o sentido. Você já passou por isso? A vida está meio no automático e você fica assim, você se pega acordando, fazendo as coisas e dando as respostas que a vida exige, não é verdade? Mas sabe aquele momento do dia que te dá um aperto, ou te dá um vazio, e você olha assim, para que isso? Você já sentiu isso? Às vezes, assim, puxa vida, mas eu queria tanto viver uma emoção diferente. Eu queria viver uma aventura, uma coisa diferente. Já vou te dar um conselho, para de ver Netflix, que aquilo tudo é mentira. Para. Você já percebeu que as cenas, elas passam umas para as outras só na parte boa? Não passa pela parte ruim, pela perda, pela frustração. E quando passa é com glamour. É já na jornada do herói para dizer que vai vencer. Mas quanto tempo durou? Você não sabe. Quanto tempo você está esperando o resultado que você tem buscado de Deus e você não conseguiu ainda? Às vezes, as coisas que davam certo antes, hoje parece que a gente perdeu a mão, desandou. Você já percebeu isso?
que tem coisas que você fazia assim, ó, uau, rápido, fácil, e aquilo ali multiplicava, aquilo ali dava certo. Eu já passei por essas fases no ministério, já passei por essas fases na minha profissão, na minha casa, sabe? Você já passou, querido? Você está comigo ou estou sozinha? Ou estou na lua? Estou na terra, né? Alô, alô, Marciano. Oh. Amém? Você está comigo nessa? Outras vezes, a gente não consegue nem mais ter esperança de dar certo. Sabe por quê? Porque a gente já se frustrou tanto com a mesma coisa que agora a gente, sabe? Para que investir nessa amizade? Todos me frustraram, todos me traíram, todos não ligaram, todos falaram mal, todos foram embora. Para que investir nesse discipulado? Para que investir nesse ministério? Para que investir numa pessoa nova? Para quê? Para que dar meu tempo para aquilo que não traz fruto? Para quê? Você já pensou nisso em que áreas da sua vida? Vocês já sentiram assim, gente? Todos nós. Só não sentiu isso quem é de plástico. Porque quem é humano já sentiu isso. Quem nunca falou, deixa para lá, não adianta mesmo. Hã? Deixa para lá. Tem uma pessoa que estava passando por isso na Bíblia. Tem uma pessoa que já fazia muito tempo a mesma coisa. E Jesus encontrou essa pessoa na hora que ela estava mais frustrada. Eu quero que você agora abra o capítulo 5 do Evangelho de Lucas e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler na versão NVI, eu vou pedir para a mídia colocar aqui, a comunicação colocar aqui no telão e você pode acompanhar aqui comigo. Se você tem a versão NVI aí na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital, você acompanha comigo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos. Repete comigo, Jesus viu 2 barcos. Deixados de lado, deixados ali pelos pescadores. Os pescadores estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, você conhece ele melhor como Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Repete comigo, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso. Repete comigo, mas porque és tu, Jesus, que está falando isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Eram 2, não eram? 2 barcos. Os companheiros do outro barco para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Eu fui incrédulo, eu estava frustrado, eu estava hesitante, eu estava com medo, eu estava decepcionado, eu já estava lavando uma rede que não pegou nada, eu já estava achando, perdi meu tempo. Mas aí, o Senhor Jesus encheu a rede. Aí o Senhor Jesus deu uma palavra. Aí o Senhor Jesus mudou a visão de Pedro. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também
Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu te louvo pela tua poderosa palavra, Senhor. Deus, como a tua palavra nos sustenta, como a tua palavra nos esclarece, como a tua palavra, Senhor Deus, nos posiciona, nos estabelece, nos direciona. Pai Santo, no nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite venha, Pai, entrar como uma espada no nosso coração. Em nome de Jesus, e dividir tudo aquilo que é da nossa carne, tudo aquilo que é da nossa alma, tudo aquilo que é da nossa mente. Senhor Deus, para tudo aquilo que é do nosso espírito, em nome de Jesus, que o Senhor venha dividir tudo aquilo que é da nossa carne. Senhor Deus, que as nossas sensações, as nossas motivações, Senhor Deus, os nossos pensamentos e sentimentos sejam totalmente agora, Pai, colocados em submissão à revelação da palavra de Deus, no nome poderoso de Jesus, e que a palavra do Senhor cumpra o propósito que apraz a Ele, que sai da boca dEle para o teu coração nessa noite. Quem pode dizer amém, diz amém. Quem pode dizer aleluia, diga aleluia. Quem pode dizer glória a Deus, diz glória a Deus. Quem pode dizer eis-me aqui, Senhor, falar comigo essa noite, diz eis-me aqui, Senhor, fala comigo essa noite. Amém. Glória a Deus. Veja o que acontece aqui, meus amados. Presta atenção numa coisa. Pedro, com mais Tiago e André, né? Tiago e João, trabalharam a noite toda tentando pescar, algo que eles já faziam há muito tempo. Algo que era corriqueiro, era a rotina deles, eles eram peritos em pescar. Sabe o que acontece quando a gente é perito numa coisa? A gente entra no automático, no piloto automático das coisas. E a gente para de prestar atenção em alguns pontos, a gente para de ser grato, a gente ouve algumas coisas que a gente já está acostumado a ouvir, a gente se esquece do peso que aquilo tem de verdade na nossa vida. Se eu falar para você, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa meditar na Escritura, você escuta tanto isso, de mim pelo menos, que essa voz já ficou como uma voz assim, tá bom, pastor, eu já sei, mas você não faz. Você recebe o ensino, você recebe a repetição daquilo, mas isso não entra, não cai no teu coração como uma revelação e como uma urgência espiritual. Você vê que aqui Pedro, principalmente Pedro, que é o ator principal aqui, né, que está tendo um relacionamento com Jesus, ele vai estar muito frustrado com os barcos parados e as redes vazias. Aí eu quero te perguntar, quais são as áreas que são como barcos parados e redes vazias na tua vida? Áreas aonde você se sente perdendo tempo, fazendo a mesma coisa, gastando energia, gastando recursos, se desgastando em falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa e não ter resultado, não ter pescaria. Algumas áreas da tua vida que estão morrendo de fome, porque aquilo ali era o sustento deles. Eles estavam ali trabalhando para alimentar a família. Quais as áreas na tua família, quais as áreas na tua casa, quais as áreas na tua vida que estão passando fome? Você faz, repete, mas não consegue alimento. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele vê é o quê? Nós lemos aqui, são os 2 barcos parados. E Jesus fala assim, eu vou entrar nesse barco aqui que é o de Pedro, porque Jesus marcou o encontro com Pedro na frustração dele. Jesus marcou um encontro com Pedro na falta de resultado dele naquela área. Jesus marcou um encontro com Pedro na hora que ele estava com a rede vazia, tendo desgastado o seu instrumento de trabalho, porque a rede é assim, você usa e ela vai se desgastando. Ele devia estar pensando assim, eu nem precisava ter lançado essa rede nessa água salgada, estou desgastando à toa, não tive nada. Quais são as áreas da sua vida aonde você repete rotinas, mas também tem repetição de frustração? Quais são as áreas?
Quando Jesus chega, ele vê os barcos e ele vai ali para aquele barco. E a primeira coisa, você leu comigo, que Jesus faz é entrar no barco de Pedro e ensinar as pessoas que estavam vindo atrás dele, as multidões. Então Jesus, ele chega na tua frustração e ele pega a tua frustração e usa como instrumento de ensino para as pessoas que estão ao teu redor. Normalmente a gente não percebe isso. Você vê que Pedro, não aconteceu nada, ele não teve essa percepção. Mas Jesus vai com paciência ensinando. Jesus termina de falar, e aí Jesus agora é intencional e exclusivo com Pedro, aqui no versículo 4. Ele diz assim, e quando ele terminou de falar, disse a Simão Pedro: velejai ou vá para as águas mais fundas. E lançou uma palavra sobre ele, e lance as redes daquele lado de lá. Jesus, ele chega nesse encontro marcado com Pedro. Ele pega o instrumento de frustração do Pedro, que era o barco e as redes vazias, e ele usa como instrumento de ensino, e agora ele olha para Pedro e fala assim: deixa eu te dar uma palavra, deixa eu te dar uma ordem, deixa eu te dar uma direção no meio da tua frustração. Com a tua frustração, você vai pegar a tua frustração de novo e você vai voltar lá. Você vai pegar a tua frustração novamente e você vai voltar lá. Só que agora é diferente. Porque você, na tua força, você foi até um ponto, mas eu estou te dizendo, vai para águas mais fundas. Eu quero que você vá mais fundo comigo, mais fundo sob a minha palavra. E lance as redes. Só que, aqui, Deus pega os nossos barcos parados, as nossas redes vazias, e começa a ensinar para a gente, como começou a ensinar para Pedro. Eu tenho certeza que você já está tremendo aí. Porque todos nós temos áreas que nos afrontam, que nos confrontam e que dizem para nós assim: tu não vai conseguir. Você já tentou, você não vai conseguir conquistar isso, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir convencer essa pessoa de que ela está num caminho errado, de que ela está fazendo algo errado, e você é tendencioso a deixar os barcos de lado, lavar as redes como um sinal de: não vou fazer mais isso. Desistir, abandonar. Só que agora Jesus vai com Pedro, e aqui Pedro mostra 3 sintomas que nós também temos. Quando Jesus, ele chega para nós na nossa frustração. Quando a gente está frustrado e a gente tem um encontro com Jesus, em alguns momentos do nosso dia, da nossa rotina, porque aqui estava na rotina de Pedro, você percebe? Você percebe que as coisas extraordinárias acontecem na rotina? E aí, aqui, Jesus é muito intencional e mostra para Pedro, e mostra para nós nessa noite, 3 pontos muito claros, que são sintomas de quando a gente está frustrado, e a gente está sob o efeito da frustração. Primeiro, no versículo 5, a palavra do Senhor fala assim, olha, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, sob a tua palavra eu lançarei a rede. A primeira coisa que Pedro mostra aqui é uma evitação. Trabalhamos a noite toda, a gente trabalhou em vão. Você está dizendo para eu voltar lá? Eu acabei de voltar de lá, acabei de vir de lá, você está me mandando voltar para o lugar que eu não consegui nada. Eu sou pescador, é o carpinteiro falando para o pescador? É sério isso? Você acha que sabe mais que eu? Você vai entender, queridos, que Jesus, ele manda a gente fazer coisas que a gente já está acostumado a fazer, para ensinar para a gente que a nossa motivação estava errada, o nosso jeito estava errado. Aquilo que nós nos apoiávamos estava equivocado, estava enganoso, estava errado, estava contaminado, para nos levar a um nível de obediência de águas profundas, de lançar a rede no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Olha o que Jesus faz. Jesus pacientemente ouve Pedro, você percebe? Pedro vem com a evitação, mas nós trabalhamos muito em vão, a gente não quer isso de novo, era isso que ele estava falando. Segundo sintoma, preso nos resultados frustrados anteriores, a gente não apanhou nada. E terceiro, relutância. Porém, é como se fosse assim, eu sei que não vai dar em nada, mas
já que você está dizendo para eu não ficar mal contigo, que eu já estou conhecendo a tua fama, Jesus, eu vou lá, vou lançar. Vamos ver no que vai dar. Então quando você está numa área de frustração, não é assim. Muitas vezes você vem ao culto, você está no grupo familiar, você escuta um louvor, o próprio Senhor fala com você na tua casa e você começa a evitar, mas aí você começa a ficar preso nas frustrações do passado, mas eu já tentei sobre isso e não deu certo. Aí o Senhor está falando, semeia de novo, lança a rede de novo, faz de novo, vai de novo. Ele é o Deus que fecha a porta e o Deus que abre. Tem momento que Ele fecha uma porta, mas tem momento que Ele abre a mesma porta que Ele fechou. Ele te entrega um Isaac e Ele te pede o Isaac para te devolver o Isaac de novo. Então a lógica de Deus é muito diferente da nossa. E aqui Pedro está mostrando, preso nos resultados da noite passada, preso na relutância, mas sobre a palavra de Jesus, ele foi para águas mais profundas, e aqui nesse passo de obediência, ele vai indo mais fundo com Jesus. O primeiro passo para você ser mais profundo em Deus é obedecer. Quando Jesus te dá uma palavra, você obedece sem entender. Você vai sem querer, você reluta, mas vai assim mesmo. Muitas pessoas aqui nessa noite têm chamado pastoral, chamado para música, chamado para louvor, para intercessão, chamado para ministério infantil, chamado para ensino, chamado para evangelista. Muitos chamados aqui, muitos talentos, dons, chamados enterrados na relutância, na frustração das experiências anteriores. Na hesitação de ter feito. Só que deixa eu te contar um grande mistério, um grande segredo que vai ser revelado agora. Era do teu jeito, por isso que não dava certo. Era no teu tempo, por isso que não dava certo. Era com a motivação errada, por isso que não dava certo. Aí Jesus, ele vai olhar para Pedro, olha que coisa tremenda. Pedro obedece, ele vai para mais fundo, ele lança a rede, e os resultados são surpreendentes quando você obedece a Jesus. Olha para a tua casa, olha para o teu casamento, olha para a tua vida, olha para os teus relacionamentos, olha para o teu ministério. Os resultados vão ser diferentes quando você obedecer aos comandos de Jesus irrestritamente. Primeiro, para receber uma palavra de Jesus é preciso estar disposto a ir mais fundo com Ele, sobre a palavra dEle. Você não vai entender, vai ser contra o que você viveu. Mas você vai. Segunda coisa, para viver o extraordinário no ordinário, você precisa se lançar sobre a palavra de Jesus. Simplesmente, se lance. Qual a palavra que Jesus tem te dado e você tem questionado o tempo todo? Deus não trabalha com questionador, Ele até ouve o questionamento, mas Ele não trabalha com questionador. Ele disse que o reino é das crianças. E a criança, normalmente, ela acredita no adulto. Se o adulto fala, vai ali que tem um doce, ela vai ali que tem um doce. Se o adulto falar assim, magoar ela, né, fizer alguma coisa que deixa ela triste, daqui a pouco ele, não fica assim não, desculpa, foi sem querer, parece que não aconteceu nada. Adulto não, adulto é rancoroso, adulto é amargurado, fica ali, remoendo a ofensa. Fica se matando, bebendo veneno todo dia, achando que está matando o outro, retendo perdão. Queridos, as redes quase se romperam. Sabe por quê? Porque quando você se lança no que Jesus te disse para fazer, você vê algo maior do que você mesmo acontecendo. Quando Maria disse assim para o anjo, como será isso? Como é que eu vou ser a mãe do Filho de Deus? Eu sou virgem, não tenho marido, eu nunca conheci um homem na minha vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando ela escuta isso, ela tem certeza. Ok, faça-se com a tua serva o que o Senhor deseja. Eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para gerar. Amém? Ela entendeu que o que ela ia carregar dentro dela era muito maior e grandioso do que o que ela podia levar adiante por si mesma. E ela sabia que o Espírito Santo ia precisar envolver ela.
Foi o que Pedro entendeu aqui. Foi o que Jesus quis mostrar para Pedro e mostrou. E que está querendo mostrar para mim e para você nessa noite aqui. Eu não sei se o Espírito Santo está conseguindo te trazer uma visão clara dessas coisas. Mas Jesus está calibrando a tua visão, sabe por quê? Porque quando isso chega na tua vida, você não vive isso sozinho. Quando você vai para mais fundo com Deus nas áreas de frustração, entrega essas áreas, obedece a Jesus, lança as redes. Sabe o que acontece? Os resultados mudam. E aí você é obrigado a chamar as pessoas que estão perto de você numa suposta tentativa de obter ajuda, mas na verdade o que Deus está providenciando é testemunho. É Deus mostrando: eu estou com ele, eu estou com ela, olha o que eu estou fazendo. Quem obedeceu foi Pedro. Você entende isso? Quem obedeceu foi Pedro, mas quem foi tocado, quem teve a glória de Deus ali manifestada sobre eles como testemunho, foram os homens que estavam com Pedro. Foi Tiago, foi João. Vem. E aí Jesus faz o chamado. Pedro, olha só, não tenha medo. Não tenha medo. Isso que você viu, isso que é maravilhoso, isso que você está dizendo para mim assim: Senhor, não fica perto de mim, eu não mereço isso. Eu passei muito tempo fazendo do meu jeito. Eu passei muito tempo apostando as minhas fichas do meu modo, sem ter o resultado. E agora eu achei que não tinha mais chance. Estava lavando as minhas redes para guardar. Tinha encostado meu barco. E Jesus falou assim: não tem medo. Eu já olhava você, eu marquei esse encontro com você. Tudo o que você fez antes foi treinamento, porque eu quero que você faça agora. Você não vai mais pescar peixe, você agora é pescador de homens. E aí sabe o que acontece, queridos? Quando você obedece a Deus nas tuas áreas de frustração, quando você se lança, quando você se entrega, quando você obedece naquilo que Deus está te mandando repetir, que parece uma coisa sem sentido, parece uma coisa que você já fez, mas que agora vai vir com poder. Sabe o que acontece? Você não só recupera o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, o seu chamado, mas você também é o apontamento central do chamado da vida de outras pessoas. Você fala: eu estou passando por isso, Deus está me abençoando, olha como é que está multiplicando, olha, está quase rompendo a rede, eu não posso fazer isso sozinho, olha a unção que está vindo, olha meu grupo familiar como está multiplicando, olha meu trabalho como está indo, está fluindo, eu preciso de gente, eu preciso. E aí você é usado para chamar outros à vontade de Deus. Alguém que não reconhece o seu chamado não pode ajudar ninguém a ser chamado. Queridos, é por isso que eu estou aqui. Eu sei qual é o meu chamado. E eu estou aqui para ativar você. Eu estou dizendo para você: ó, minhas redes estão rompendo, hein? Estou precisando de ajuda. O que Deus está fazendo dentro de mim nesse período de férias pós-cirúrgico está rompendo as minhas redes. Eu preciso de gente para ter revelação junto comigo, para eu compartilhar a revelação junto comigo. Eu não sei se você sente, o clima está diferente. Está diferente. Porque quando você consegue entrar num lugar de autoridade em Deus, é o lugar onde você obedece, que você se submete, que você sofre aquilo que Jesus sofreu, e você se regozija por sofrer os sofrimentos de Cristo, porque isso é agradável a Deus. Você entra num lugar de autoridade, aonde Deus te envia. E aí faz assim, ó, está rompendo a rede. Eu não estou nem aí, queridos. Deus está me mandando obedecer coisas que eu já obedecia. Deus está me mandando pescar onde eu já pescava. Deus está me mostrando formas novas de fazer a mesma coisa. E aí as redes começam a romper. Sabe por quê? Porque vão ter lugares de obediência que você vai achar estranho. Só que tem pessoas ao teu lado, só esperando você se lançar mais em Deus, mais profundo em Jesus, obedecer a palavra dele, se lançar, para que eles possam ser ativados no chamado deles. Aquelas pessoas que estão ao teu redor, que convivem com você, estão esperando você se mover para as águas mais profundas. Essas pessoas estão esperando você se lançar sobre a palavra de Jesus.
de obedecer a Deus nas mesmas coisas. Olha que loucura. Vai lá, quantas vezes Pedro lançou a rede? Quantas vezes Pedro navegou em direção a uma pesca? Jesus falou, faz isso de novo, só que vai um pouquinho mais. Deus quer te levar a níveis mais profundos de obediência, de experiência com Ele. Agora eu quero que você olhe para trás. Olha para trás e identifica as pescarias que não deram certo na sua vida. Quais as pescarias que não deram certo? As que te frustraram. Aquilo que você investiu, que você acreditou, que você se doou, que não deu certo, que te sugou, que te custou mais frustração. Quantos barcos vazios de expectativas frustradas? Quais são eles? Porque se você não chegar a um entendimento claro, nada vai acontecer essa noite com você. Se ficar só naquilo, que palavra, que bênção, que unção. Tá, e o que você pratica amanhã na tua casa? Onde é que você aplica essa verdade bíblica na tua vida? Não tenha medo, seja honesto. Fica de frente com a tua frustração. É tua vida sentimental? É um casamento que não chegou? Foi uma traição? Foi uma amizade que você investiu? Foi uma sociedade? Foi um ministério? Foi um vínculo? Foi uma porta que você achou que era para você e não era? Foi tua área financeira? Foi tua área emocional? O que é? Qual é o barco que está cheio de expectativas frustradas? Quantas redes usadas sem resultados concretos? Enumere, um por um, eu vou te dar esse tempo. Se você puder escrever, escreva. Se você puder anotar no teu grupo de WhatsApp com você mesmo, faça isso. Porque nessa noite, quando você identifica essas áreas, o Senhor vai te trazer níveis de obediências mais profundos nela para você ter êxito. Para você usar essa frustração como uma ferramenta de glorificação no nome do Senhor. O que Jesus quer primeiro é usar isso para ensinar pessoas e ensinar você a alinhar o teu coração. Sabe, uma palavra que Jesus te dá vai implicar em níveis de obediência que você nunca pensou que você fosse capaz. Você vai sair do nível da relutância e vai passar para o nível da entrega. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo ele está te chamando para isso essa noite. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo deixou você frustrar todas as vezes para deixar você cansado. Para deixar você cansado e dizer assim, me leva. Então tá, vou para mais fundo. Só depois que Pedro obedece, o milagre acontece. Quais são as áreas da tua vida que está faltando obediência? Quais são, amados? Quais são as áreas da tua vida em que você quis colocar o teu ponto, mostrar a tua razão, dizer que você ficou chateado, que ficou chateada? Quais são os pontos? Eu não aceito isso. Isso está errado. Jesus usa as coisas erradas para provar nossa fidelidade a Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas corrompidas, elas precisam vir à tona. O rebelde, ele precisa aparecer no meio do povo, para quem é fiel também se posicionar. A oportunidade do fiel é a manifestação do infiel. Então, toda vez que tem uma infidelidade ao meu redor, eu fico assim, cadê? Eu não estou olhando para quem está infiel, eu estou olhando, cadê o fiel que vai se levantar? Porque é com esse que eu quero caminhar. Amém? Porque se você olhar para o infiel, para o desleal, para o traidor, para aquele que não valoriza, você vai se frustrar e você não vai valorizar quem está do teu lado. Você não vai fazer isso. Você vai viver pela dor. E o Senhor quer que você viva pela cura. Amém? Jesus aqui mostrou no versículo 10, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pessoas que me obedecem e seguem os meus comandos.
Eu vou fazer de vocês pessoas que não têm mais medo, não relutam, que não se apegam às frustrações passadas, porque eu sou um Deus que tem experiências novas para você nesse tempo. Renovação dos mesmos caminhos que você já andou, você vai andar por eles diferentes. Não é o ambiente que vai mudar, é você que vai mudar. É o teu coração que mudou. É o teu olhar sobre a circunstância que mudou. Sabe por quê? Porque você está indo mais fundo com Jesus. E o resultado de ir mais fundo com Jesus é pescaria lotada. É sucesso. É dar certo. É multiplicação. É florescer. É vitória. Amém? Chegou o tempo, queridos, das tuas frustrações se tornarem instrumentos de Deus. Amém? O Ministério de Música pode subir. E eu quero dizer para você que é um novo tempo de você se levantar e ter experiências com os comandos de Jesus. É um tempo novo. Escuta aqui o que eu estou falando para você, anota, grava no teu coração. É um novo tempo de você se levantar e ter experiências com os comandos de Jesus. De você ter coragem de obedecer o seu chamado. Mesmo que pareça loucura para as pessoas ao seu redor. É tempo de você se lançar em obediência das coisas que você já fez antes, mas agora com o coração certo. Quando as tuas forças acabam, Ele usa as frustrações para operar do jeito dele. Agora tem um grande mistério nisso tudo. Você vai ver que o primeiro versículo eu não foquei nele, mas eu vou focar agora, o primeiro e o segundo. Vai dizer, e aconteceu que apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto aonde? Ao lago de Genezaré, que também é chamado de o Mar da Galileia. E essa palavra quer dizer aquilo que é relativo ao nascimento. Olha só o que a palavra de Deus traz para nós de revelação. E Genezaré, no hebraico, é Ginosar, jardim de nobres, jardim de príncipes. Ou seja, aquilo que Jesus marcou um encontro com Pedro ali no lago de Genezaré, quer dizer, Deus está te levando nesse lugar onde a frustração acontece para fazer nascer de você realeza, nobreza, para levantar uma geração de príncipes que representam um reino e um rei. O Senhor está te levando no lugar da frustração, no lago de Genezaré, que é relativo ao teu nascimento como pescador de homens. Você vai parar de ser só um pescador de peixe comum. Fique de pé. Você agora é alguém que se lança sobre uma palavra e vive grandes coisas. Vive redes se rompendo, vive chamando gente para você ser um farol para elas, para Jesus falar para elas, você também vai ser um pescador de homens. Jesus não te chamou só, querido, querida, para você receber um milagre e ir embora para casa, que nem aqueles 9 leprosos. Jesus te chamou para quando Jesus curar a tua lepra, do teu coração você voltar e agradecer, e falar, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E todo mundo ao teu redor ouvir o teu testemunho, e saber que foi Jesus que fez isso, e eles serem impactados com a glória de Deus. Esse é o tempo, amados, em que você está sendo levantado pelo Senhor, para ser um profeta sobre as nações. Esse é o tempo onde Deus vai usar a tua boca para falar para as pessoas que Jesus cura. Esse é um tempo que você está indo mais fundo com Jesus. O convite de Jesus essa noite é esse. Vem mais fundo comigo. Quem quer ir mais fundo com Jesus? Quem quer nascer uma pessoa mais nobre, que dá voz ao propósito, que dá voz ao chamado, que obedece, que vai mais fundo, que simplesmente faz as mesmas coisas só porque Jesus mandou e agora o resultado é diferente. É nesse lugar que Deus quer fazer surgir de você uma essência. A essência que você tinha lá no seu primeiro amor, que foi arrancado de você por causa da frustração.
Queridos, é muita presença de Deus nesse lugar. Queridos, é muita presença de Deus. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus. Se você não está, clama. Clama o nome de Jesus. Clama, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu não quero ficar inerte, eu não quero ficar frio. Senhor, eu não quero ficar morno. Senhor, em nome de Jesus. Queridos, Jesus pegou aquilo que era decepção e frustração para Pedro e usou como instrumento de propagação da manifestação da glória dele. Você foi escolhido pelo Senhor. Você sabe que lá no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, Jesus não somente fez isso, mas Jesus andou sobre as águas. Jesus não somente fez isso, mas ele acalmou a tempestade. Esse é o tempo de experiências sobrenaturais com o Senhor. Esse é o tempo de você viver uma nova história. Esse é o tempo de você dizer sim para Jesus. Esse é o tempo de você renovar os seus votos, renovar a sua aliança com o Senhor, se entregar ao chamado e dizer, mesmo que você diga como Pedro, Senhor, afasta-te de mim, eu não mereço isso. Senhor, eu não mereço. Jesus está te dizendo assim, não tenha medo, eu te dou uma nova chance essa noite. Porque o que eu tenho para a tua vida não tem prazo de validade, a minha palavra permanece firme. A minha escolha sobre você permanece. Quem aqui quer voltar a obedecer a Jesus? Levante sua mão. Quem aqui quer voltar a mergulhar em águas mais profundas com o Senhor? Levante sua mão. Quem aqui nunca mergulhou em águas profundas com Jesus, mas quer experimentar isso essa noite? Levante sua mão. Venha ao altar, querido. Vamos orar juntos, enquanto o Ministério de Música está cantando essa canção.